Eu estava me lembrando bastante a respeito do tema de diálogo interno, a conversa que nós temos conosco mesmo. Será que às vezes a gente para pensar o que é essa voz que fala com a gente? O que é essa intuição que muitas vezes nós temos? A intuição é uma capacidade do ser humano em se conectar com o despimento de todos os seus sentidos e de todo o seu conhecimento para ter uma guia extrasensorial fora dos 5 sentidos para o entendimento das coisas que acontecem. Então, se você for para o esoterismo, você vai perceber que eles vão dizer para você que você vai desenvolver um terceiro olho, mas eu não quero entrar muito nessa linha aqui não, eu quero dizer dentro do paradigma cristão e onde a gente pode encontrar na palavra esse tipo de coisa e de que maneira nós podemos dar vazão a isso que é o sentimento que nós entendemos com Deus. Se a gente olhar nas epístolas, no Evangelho, nós vamos perceber que Cristo falava que Ele era a videira verdadeira e nós somos as varas. Depois Paulo falava que nós somos, Cristo usava da metáfora da vinha e Paulo usava da metáfora da oliveira. Ele falava que nós éramos zambujeiros enxertados na videira verdadeira. Esse estar enxertado significa você estar conectado a uma maneira de pensar, a uma maneira de pensamento. E a nossa mente tem essa capacidade de percepção do mundo de uma maneira muito rápida e quase que automática, mas nós precisamos entender onde é que a nossa mente está conectada e de que maneira nós podemos responder a esses estímulos de forma a nos construir dentro da vida, de forma a nos construir dentro da palavra e no entendimento e no estabelecimento do reino de Deus sobre a nossa vida e sobre a face da terra, que nós já falamos aqui que é a finalidade última do Evangelho e de tudo isso. Ontem nós falamos que a Bíblia não é para nós, a Bíblia não tem uma pregação direta para a nossa pessoa. Ela na verdade é um livro que fala do estabelecimento de uma forma de viver para uma coletividade inteira. É por isso que na Bíblia, desde que Deus tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus e esse Abraão se tornou Isaac, Jacó, as 12 tribos, a intenção dele era que com a contaminação de uma pessoa, todo aquele fluxo se estendesse para o mundo e que o mundo inteiro fosse levado para essa terra que mana leite e mel. Algumas igrejas falam, por exemplo, que quando essa ideia de mundo chegar a toda a humanidade, o Espírito de Deus e o sentimento de Deus vai estar estabelecido sobre a face da terra. Então é mais ou menos nessa linha que se estabelece esse reino. É em cima dessa questão que se estabelece o fluxo da vida através de nós. E é disso que nós trazemos para essa conversa interna que está sempre acontecendo dentro do nosso coração. É dentro dessa linha, é dentro desse processo que a nossa cadeia de pensamentos é formada. É dentro dessa linha de pensamento que nós percebemos aquilo que se forma dentro da nossa mente. Aqueles caminhos que, desde a conexão com o Espírito, formam os nossos sentimentos, que dão forma aos nossos pensamentos e que dão a forma às nossas ações. Então, esse diálogo interno vai ter sempre 2 componentes. Um componente material, e um componente material que é vinculado ao nosso ego e o componente espiritual que é esse novo paradigma. Então Paulo falava muito disso, da contraposição das coisas da carne com as coisas do espírito. Então em determinados momentos da nossa vida nós vamos perceber que nós vamos ter ações que vão ter essa força vital como a influência dessa ação. Em outros momentos nós vamos ter a nossa própria vontade, o nosso ego, a nossa vontade no micro sobre isso. E a evolução espiritual se dá no processo de nós entendermos que a cada dia que passa nós precisamos estar mais ligados a esse outro sentimento que pressupõe o bem do todo em detrimento ao nosso próprio bem. Essas são as vozes que conversam dentro da nossa mente e que falam dentro do nosso coração.
e como é que nós vamos implantando o reino de Deus na terra. Nós falamos já a respeito de algumas partes da oração do Pai Nosso, e uma delas é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque na dúvida entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pensamos fazer, aquilo que nós pensamos fazer de bem ou de mal, ou naquilo que nós pensamos de ter como influência sobre nós o bem ou o mal, a oração do Pai Nosso nos traz essa parte específica que fala desse reino, que é o reino que nós já falamos aqui. Não falamos especificamente ligado à oração do Pai Nosso, mas falamos do que é esse reino, que é a instrução da palavra sobre nós. Uma nação, um reino se estabelece, o conceito de nação geralmente se estabelece sobre um território, um conjunto de leis, uma língua e um símbolo. Então fica claro da gente definir qual é esse reino do qual a gente participa. Essa terra, nós vamos saber exatamente qual é a língua que esse povo vai falar, qual é a língua que esse reino vai falar, qual é o estabelecimento desse reino a partir do momento que nós entendermos em que nós estamos conectados. E quando Deus falou para Abraão: sai dessa terra que eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel, ele estava falando disso. Esse estabelecimento desse mundo, dessa maneira de pensar, desse novo paradigma que se estabelece nessa forma de raciocinar contra o homem, a respeito do próprio homem, segue alguns planos e alguns processos que a princípio podem parecer que estão nos deixando perder a nossa individualidade. Vai parecer em alguns momentos que nós estamos nos apagando, nos negligenciando, nos diminuindo. Mas é importante a gente perceber também que se a gente entende que esse reino é um reino que a gente deseja, é um reino que a gente entendeu como bom, nós vamos perceber que a gente pode ter uma perda material, uma perda aparente de controle num determinado momento, para abrir um fluxo de benção e abrir um fluxo de paz e tranquilidade que excederá muito o gosto por essa sensação de controle que nós temos. Paulo falava disso. Paulo falava: olha, aquilo que nós temos hoje de controle sobre a nossa vida, de desejo sobre as coisas que aparecem sobre nós, não é nada para se comparar quando esse reino estiver estabelecido dentro do nosso coração. Não quero entrar aqui no mérito a respeito de Jesus vir nas nuvens, como é que vai ser isso, mas uma coisa é certa: quando a gente se conecta com esse reino, quando a gente estabelece sobre esse reino o conjunto de regras de pensamentos, o conjunto de raciocínios lógicos e espirituais dentro dessa terra que mana leite e mel, e nós já dissemos aqui que os reinos são estados mentais, os países são estados mentais. A nossa mente é onde nós lançamos as nossas intenções e os nossos pensamentos. Dentro da nossa mente, que não é só o nosso cérebro, é a nossa mente e o nosso coração também, e por que não dizer o nosso corpo todo. Se eu disser para você, se você se deparasse agora com uma situação difícil, você vê, por exemplo, ouve no rádio ou assiste um vídeo a respeito de um crime bárbaro, você vai perceber que quando você percebe, quando você tem essa informação, você não processa ela somente na sua mente. Você vai processá-la, você vai recebê-la através da sua mente, mas você vai perceber um mal-estar no coração, alguma coisa no estômago, você vai sentir uma contração. Então o seu corpo é a sua mente. Então, quando você recebe essa ordem, que é a mesma ordem que nós recebemos, a ordem de Abraão, você vai sendo testado por situações em que vão colocar a fé que você tem no propósito que Deus colocou para você contra essa percepção
e essa guia desse mundo novo. E está escrito na palavra, leva um tempo. Não é de uma hora para outra que isso acontece. Mas, à medida que o processo vai, que nós vamos acreditando cada vez mais nesse processo, mais nós vamos percebendo que o que Paulo falava era verdade. Que a glória desse tempo, desse período, onde nós estamos com a nossa mente tentando controlar as coisas e estabelecer esse reino, a perda que nós temos desse controle não tem como se comparar com a glória que vai ser quando esse reino se estabelecer sobre a nossa mente e nós tivermos a fertilidade do Espírito Santo de Deus caminhando pela nossa mente, pelo nosso coração, pelo nosso corpo, e nós percebermos o florescer desse novo pensamento na maneira como nós raciocinamos, que consequentemente vai trazer uma paz que, como Paulo dizia, excede o conhecimento. Percebe que Paulo também colocou a paz em contraposição ao conhecimento, como estava lá no Jardim do Éden, comer da paz da árvore da vida contra comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal traz para nós a nudez, traz para nós a sensação de nós estarmos, de sermos falhos, de sermos imperfeitos, de estarmos desligados das coisas de Deus, das coisas. E o que são essas coisas de Deus que parece uma coisa tão metafórica? Essas coisas de Deus nada mais são, meus queridos, do que a paz interior, a paz que entra dentro de nós e que deixa dentro de nós uma presença diferente que se espalha por todos os nossos membros. Então essas vozes que falam entre nós são as vozes que contrapõem a sensação e a ideia de controle contra o deixar, o descansar, o relaxar e o acreditar que o universo e o mundo em que nós vivemos é um lugar bom. É um lugar que, em vez de nós termos que lutar contra ele, é um lugar onde nós podemos ter paz, viver e nos alegrarmos nele. Quero te agradecer muito por ter ficado comigo aqui. Irmã Keila Leal, nossa, quantos anos não vejo. Irmão Daniel, irmã Débora. Quero agradecer a Tice também, está aqui também. Deus abençoe vocês. Quero desejar um dia de graça e paz. Esse vídeo fica aqui no IGTV, vou salvar ele imediatamente. E por volta da semana que vem ele vai subir no YouTube. Como disse no começo, as nossas lives da semana passada já estão todas no YouTube. E eu quero muito agradecer o tempo de vocês e quero dizer que esse trabalho é um trabalho feito de uma maneira totalmente amadora. Faz mais ou menos uns 3 meses que nós estamos aqui, mas é um trabalho feito com bastante amor, é um trabalho feito com bastante carinho, e eu peço a oração de vocês, e eu acredito que esse trabalho vai florescer ao longo do tempo e nós vamos ter uma grande alegria em estarmos juntos, estava falando aqui, falar um pouquinho mais de Abraão. Então, Abraão, Dani, na minha ideia, na minha percepção, foi importante você ter falado disso, porque eu ia falar um pouquinho eu não queria que a live ficasse muito longa, mas eu queria, se a gente parar para ver, Abraão foi um Abraão quando ele recebeu esse chamado de Deus para sair da terra de Ur dos Caldeus. Então ele sai com uma ideia, com um conceito na cabeça, ele sai com uma inspiração de buscar uma terra que mana leite e mel. O que é essa terra que mana leite e mel? Lembra que só foram entrar na terra que mana leite e mel aqueles que entraram com Josué. Então, se a gente entender entre Abraão e Josué o que acontece com esse povo e os estados mentais porque eles passam, nós vamos perceber que Abraão tomou tudo que ele tinha e saiu para uma terra desconhecida. E na passagem de Abraão, ele desceu 2 vezes ao Egito. Só para dar um exemplo, Abraão era como eu
era como eu ou como você, não tinha fé para alcançar tudo isso, não tinha fé para alcançar tais obras, tanto que ele fraquejou. Em uma das vezes que ele desceu ao Egito, um oficial se apaixonou pela sua mulher Sara, e Sara era prima de Abraão também, era esposa, mas também era prima de Abraão, e ele escondeu o fato daquele oficial de que Sara era a esposa dele. E caiu, um espírito tomou aquele oficial, porque ele queria tomar Sara como sua esposa, e ele foi impedido de ser colocado, foi impedido pelo Espírito de Deus de tomar ela como sua mulher. E então, veja que não foi só isso. Depois, na questão do entendimento que havia entre Abraão e Ló, e depois num outro momento, no momento crucial disso tudo, quando na promessa de criar sobre si uma grande nação, Abraão recebeu essa promessa depois de receber a promessa de que viveria numa terra que emana leite e mel. Então, quando ele recebe a promessa de que Deus vai dar a ele um filho, o tempo vai passando e ele dá mais uma demonstração de que ele não tinha fé. Porque quando Sara percebeu-se incapaz de dar um filho para ele, ofereceu Agar para que ele tivesse um filho com ela. E ele teve esse filho, é o filho da pressa, é o filho do não esperar. E fica um exemplo para nós aqui. Todas as vezes que nós negligenciamos a palavra e a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós temos a tendência de avançar nos processos. E avançando nos processos, nós colhemos um fruto que serve para um grande dissabor para nós. Porque nasceu Ismael, através dessa relação de Abraão com Agar, e ainda existia a promessa de nascer, de dar Deus um filho a Abraão, através de Sara, que era o filho do seu amor. Então, mais uma vez, Abraão foi testado na sua fé e perdeu. E se nós olharmos naquela passagem, dessas passagens dos Gênesis, parece que passa tanto tempo, mas são escritas em poucos parágrafos. Nós percebemos que Ismael começou a aborrecer Isaac. Então, muitas vezes, aquilo que nós colocamos à nossa mão, quando nós recebemos um fruto da parte de Deus lá na frente, nós recebemos também o pago daquilo que nós fizemos, que nos impediu de esperar a respeito da vontade de Deus na nossa vida. E olha a dor de um pai ter que dispensar um filho. E foi isso que Abraão teve que fazer com Ismael e com Agar. Ele teve que mandar embora para que a promessa de Deus fosse criada e firmada na sua vida. Então, às vezes, a promessa de Deus sempre se cumpre em nós, mas nós vamos escolher o modelo de cumprimento. E voltando no início da live, é exatamente esse ponto, é exatamente esse momento de decisão entre esperar naquilo que Deus nos coloca como harmônico com o seu mundo, como perfeito de acordo com a sua vontade, não com relação ao nosso pensamento, e aquela outra parte, aquele outro pensamento e o outro sentimento que nos empurra para antecipar as coisas, para pegar com a nossa mão as coisas que nós achamos que tem que ser nossas e que tem que ser para nós. Então, Abraão nos ensina a respeito desse modelo de pensamento. E dentro do o que isso reflete na nossa vida? Nós vamos dizer então que Abraão era um homem mau ou foi um homem mau? Não. Abraão foi um homem que precisou ser construído na fé, que precisou ser elevado nos seus pensamentos, que precisou perceber o fruto de tudo aquilo que ele plantou de ruim, para que no momento em que ele tivesse esse relacionamento com Deus, no momento em que ele viu se cumprir, primeiro a sua fortuna, depois o teste da sua fé, depois o nascimento de Isaac, o nascimento da sua fé, ele deixar de se forçar a acreditar naquilo e passar a incorporar aquilo como parte da sua própria vida.
Então, Deus nos coloca nesses momentos de provação, nesses momentos de teste, não porque Ele é um Deus carrasco. Nós já falamos de Jó esses tempos. E os 3 estágios da vida de Jó. O estágio onde ele entendia o relacionamento dele com Deus através de uma relação de troca. Depois, quando ele foi tirado tudo e depois foi restabelecido no momento em que ele reconheceu a sua pequenez. E é exatamente quando ele foi despido de tudo, quando Abraão teve todas essas arestas, todos esses sentimentos arrancados do seu coração, foi que ele conseguiu exercer a verdadeira fé. E foi só aí que ele conseguiu garantir o primeiro passo das promessas. Nós vamos fazer, irmãos, depois de um período, talvez uma live longa, ou talvez uma série, a respeito do paralelo que existe entre a psique humana e o livro do Gênesis. Como a nossa consciência para esse amor fraternal se desenvolve dentro do nosso coração hoje, no dia de hoje, num paralelo que acontece com o Gênesis. Nós já falamos muito aqui do Jardim do Éden, já falamos muito desse primeiro passo da saída do Jardim do Éden, mas nós ainda vamos falar do dilúvio, vamos falar do pós-dilúvio, entre o dilúvio e Abraão, depois de Abraão, depois Isaac e Jacó, depois da ida, da descida ao Egito e depois da saída do Egito também. Tudo isso tem um paralelo bonito na nossa maneira de nós entendermos as coisas de Deus, mas muito mais na maneira de nós nos entendermos diante das coisas. Então, fica aqui com a gente. Se você acha que esse trabalho pode fazer sentido, fica aqui com a gente. Segue a gente aí nas redes sociais. Curte esse vídeo depois que ele for para o IGTV. Isso ajuda a levar esse vídeo para mais gente. Esse vídeo vai para o YouTube. E se inscreve no nosso canal do YouTube também. O link está na bio da descrição. E eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente. Deu quase meia hora, ia fazer a live na metade disso, mas eu agradeço a Deus aí, e agradeço também, Dani, por você ter me falado, ter me lembrado dessa parte de Abraão, que é uma parte que se conecta muito com a ideia central do nosso tema de hoje e que realmente dá aquele algo mais para a gente entender e ter paciência com a gente mesmo, mas não perder o foco, o rumo de para onde nós estamos apontados. Queridos, Deus abençoe, um ótimo dia para todos, graça e paz, a paz de Deus.